Em 2008, um filme conseguiu deixar uma galera revoltada e até hoje ele gera polêmica. Nesse vídeo eu te conto toda a história por trás de Trovão Tropical, as tretas que esse filme causou e até o absurdo que fizeram com o diretor. Fica até o final porque você vai se surpreender demais com tudo isso. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Na década passada e retrasada, os filmes de comédia ainda existiam, entrando numa fria, todo mundo em pânico, e as branquelas seriam totalmente impossíveis hoje em dia. Principalmente com a cultura do mimimi, que faz a patrulha do cancelamento, de algo que eles simplesmente não gostam. E um desses filmes, se não o mais cancelável de todos, foi Trovão Tropical. Um filme que faz piada com retardo mental, com um homem branco se pintando de preto e outras coisas muito polêmicas. Nem preciso falar o quanto isso causou de problema, principalmente pro diretor, o Ben Stiller. Sim, antes de fazer a série genial da Apple, Ruptura, o Ben Stiller era muito mais conhecido por seus papéis na comédia. E em Trovão Tropical, ele não é só o diretor, o autor, mas também é um dos protagonistas. E chega a ser até engraçado como esse mundo é hipócrita, né? Já que na época do lançamento, o filme foi indicado para vários prêmios, incluindo indicações ao Oscar, e ganhou outros prêmios como o Critics' Choice Awards de melhor comédia. Posteriormente, lá para fevereiro de 2023, que a galera realmente veio pesar ali nas costas do Ben Stiller e ele se pronunciou oficialmente no Twitter. Mas para mim o mais impressionante foi o elenco top que o Ben Stiller conseguiu reunir para um filme tão polêmico. Tem aí o já citado Ben Stiller, tem o Robert Downey Jr., tem o Jack Black, tem o Tom Cruise, o Matthew McConaughey e vários outros. Tenho nem dúvidas de que metade dessa galera não aceitaria fazer esse filme hoje em dia, né? Não por ele ser ruim ou ofensivo, mas porque a maioria da classe artística aderiu simplesmente a tudo ou abaixou a cabeça, né? Para tudo o que a patrulha ali do cancelamento diz. O filme está disponível lá no Mercado Play gratuitamente e ele é uma sátira zoando filmes de guerra, zoando Hollywood, zoando coisas bizarras que já foram feitas em filmes no passado, tudo isso numa comédia e história que te prende. Trovão Tropical é sobre Tug Speedman, que é um ator que fazia papéis de ação, como a gente vê assim em Velozes e Furiosos. Fizeram tantos filmes que acabou perdendo o prestígio, ficou com aquela cara mais meme, igual carros indo pro espaço, por exemplo. Acontece que para ele se destacar novamente como ator, ele fez um filme chamado Simple Jack, que era sobre um cara com retardo mental. Mas o público e os críticos acharam a atuação tão convincente que ele acabou sendo zoado pela indústria. Diziam que ele ficou retardado demais. Mostra também o personagem do Jack Black, que também é um ator que se afundou ali nas drogas e que tinha ficado famoso por seu papel em Gordos no Peidaço. Basicamente é uma versão branca aí de Professor Aloprado. Enfim, vai mostrar outros atores também, porque o filme usa esse recurso da metalinguagem, né? Que é uma obra falando dela mesma. Um filme sobre uma produção de um filme. Vários outros longas usam isso de forma brilhante, como em Clube da Luta, por exemplo, que os atores quebram a quarta parede. O narrador em si não é tão confiável. Ou o Show de Truman, por exemplo, que o cara vive dentro de um reality show. Deadpool também faz muito isso, né? Do ator simplesmente parar, começar a falar com a câmera e dar um pause assim no filme. Acontece que toda essa casta de atores diversos estão reunidos para contar uma história de um sargento que precisou ser resgatado lá no Vietnã. Foi o Sargento Quatro Folhas. Ele perdeu as duas mãos na guerra e depois escreveu um livro sobre a sua história. Tipo assim, o cara perdeu a mão e escreveu um livro. Já começa a bizarrice aí. Digo de um lado cômico, tá? Me entendam. Enfim, o filme tava sendo produzido, só que não tava rolando como esperado. Chegou até um momento que eles dispararam as explosões sem que as câmeras estivessem ligadas, e aí o diretor ficou totalmente pistola. A mídia em si também caiu matando no filme, em especial o Kirk, que é interpretado pelo Robert Downey Jr., porque ele é um australiano branco dos olhos azuis interpretando um personagem negro. Aqui no filme tem essa polêmica porque ele faz um negócio chamado blackface. O personagem dele é branco e faz esses vários procedimentos para parecer o sargento negro da história. E nem preciso falar que isso aqui foi, né, uma das grandes polêmicas do filme. Muita gente achou isso aqui ofensivo e até cancelável, mas eles não entenderam é que o filme está justamente criticando esse tipo de atitude. O Robert
Robert veio a público e até citou uma sitcom lá dos anos 70 que dava um disclaimer no começo do show, dizendo que o público estava prestes a assistir umas coisas que, né, meio duvidosas ali, com um pouco de humor, eles esperavam mostrar o quão absurdas elas eram. E essa é a ideia de Trovão Tropical, né? Pelo menos o que os atores relataram, que é mostrar todos os absurdos que aconteceram na indústria cinematográfica. E é doido porque o Robert falou isso num podcast, o apresentador disse que Trovão Tropical era o filme favorito dele. Isso aí foi bem da hora. Então ele mostrou a insatisfação, né, de que hoje em dia a audiência não compreende mais o que tá sendo passado. E galera, isso acontecia muito em Hollywood, viu? Um exemplo é um personagem de 007 que é um branco britânico, mas que eles fizeram ele com os olhos puxados pra atuar no personagem asiático. Mas pra mim o mais engraçado é que a mesma galera que polemiza, né, cria essa polêmica na sátira, é a galera que apoia a alteração escrachada da etnia de personagens. Eu, sinceramente, não tô nem de um lado nem do outro, tá, rapaziada? Eu não sou nem um nerdola, nem um woke, eu só gosto de ver bons filmes, só isso. Mas quando eu sinto que tem uma militância forçada, assim, nos longas, me causa uma desconexão. Acaba assim que eu não curto tanto aquele filme. Pra mim tem que ser uma parada que vai te fazer pensar e não uma coisa que quer pensar por você. Enfim, aqui o filme é uma paródia, rapaziada. E o personagem do Kirk é escrachado. Realmente, assim, exaltando o quão absurdo isso é. Ele acaba se apropriando realmente da raça. Oh, raça complicada. Hã? O que você falou da minha raça? Como assim a sua raça? Hã? Não, olha só, eu acho que o Tug quis Olha dizer aí. raça de atores. Olha nos olhos entendeu? dele, cara. Ele tá falando comigo. O filme tá indo de mal a pior. O estúdio, que é representado aqui pelo Tom Cruise, né, os produtores e tal, já tá pesando no diretor e é aí que ele resolve deixar as câmeras ligadas, todos os atores lá no meio do mato, tipo assim, se virem aí, é o famoso largados e pelados dos atores. E quem dá essa ideia é o verdadeiro Quatro Folhas, que acha que eles estão mimando demais os atores e por isso que tá toda essa cagada. O diretor explica, né, pro elenco que vai ser uma experiência mais imersiva e do nada ele pisa numa mina terrestre e vira uma lasanha. A galera não sabe mais se o filme tá rodando ou não, eles pensam que aquilo com o diretor foi só um efeito especial, uns desconfiam e se mantêm ali no papel, outros já pensam que a parada tá esquisita demais. E o pior de tudo é que naquela floresta realmente tem guerrilheiros vietnamitas que começam a fuzilar os atores, mas eles conseguem vazar dali. Eles seguem pela floresta e o personagem do Stiller se separa do restante do grupo e depois de finalizar um panda, ele acaba sendo capturado pelos guerrilheiros. Ele começa a ser torturado, fica pedindo ali pra cortar a tomada, mas é aí que vem um plot twist, rapaziada. Aquele povo é fã do Jack Tattoo, do filme Simple Jack que ele atuou. A academia de premiações zoou ele, mas ele tem uma legião de fãs no Vietnã, tipo, totalmente aleatório. E por eles terem acesso só a esse filme, eles pensam que é um filmaço, o maior filme da história. Eles fazem um Speedman se vestir igual o Jack Tattoo e atuar todas as noites, mas aquilo que era pra ser uma prisão começa a gerar felicidade e propósito nele, o que mostra que o ator só queria a glória mesmo da fama e de ser amado. Os outros atores que estavam na floresta tentam resgatar o Speedman e o operador das explosões lá do filme e o Quatro Folhas que também estão lá. E no fim é que o Quatro Folhas nem sequer tinha perdido os braços, ele é só um cozinheiro do exército, que é outro detalhe do tanto que Hollywood abusa, né, desse baseado em fatos reais como uma estratégia de marketing. Os outros atores encontram o Speedman, mas ele nem quer ir embora, galera. Ele fica ali se sentindo, né? Ele sente que o trabalho dele de ator valeu a pena mesmo. E no fim que eles decidem ir embora, e em meio a muita explosão, tiroteio e até um tiro de bazuca, os atores quase vão pro ralo, mas o agente do Speedman, que é interpretado pelo Matthew McConaughey, joga uma maleta no ar na frente do míssil e salva geral. O filme corta já pra uma cena de premiação tipo Oscar, onde o Tug tá sendo premiado pela atuação dele em Trovão Tropical. Então a gente descobre que era um filme dentro de um filme dentro de um filme. E mesmo com toda essa metalinguagem, teve gente que arrumou problema demais com Trovão Tropical. A maior polêmica com certeza é em cima do Robert Downey Jr., que é acusado de fazer o blackface com o Kirk Lazarus, sendo que no filme ele interpreta um homem preto que depois se finge de chinês pra salvar o Speedman. Então, tipo assim, não tem sentido nenhum gerar uma polêmica com isso. Outra coisa que gerou muito buchicho foi a interpretação do Jack Tattoo, por ter exagerado tanto na interpretação de alguém com retardo mental. E cara, são temas assim tão sensíveis que fica até difícil de comentar aqui, mas é nítida a crítica que o filme traz pra essa cena, né, artística no geral, porque tem um diálogo que o personagem do Kirk fala pro Speedman que a academia não aceita você ser muito fiel à interpretação de um retardado. Mano, ó, só de pensar nisso
É muito bizarro, mas realmente faz sentido. Ele cita alguns exemplos, né, tipo Forrest Gump, Tiro o chapéu pra você. Principalmente sabendo como a academia é com essas coisas. que tem aquele atraso mental, mas que cativou todo mundo. Por quê? Porque ele não é tão retardado assim. Olha que bizarro. Todos sabem que não se pode ser totalmente retardado. E galera, são palavras do filme, entendam o que eu tô falando aqui, beleza? Eu sinceramente assim, ficaria mais puto com a indústria do que com o filme em si, porque faz muito sentido, galera, essas pessoas realmente não têm espaço na cena, mano. E depois de todo o bafafá, meio que tinha uma galera exigindo que o Ben Stiller se desculpasse pelo filme, e ele citou lá no Twitter que nunca pediu desculpas, deu a entender que nunca vai se desculpar, e que ele tem muito orgulho de todo o trabalho ali realizado. Mas e você? Conseguiu entender as críticas que Trovão Tropical trouxe a público? Você concorda aí com o diretor ou tá mais pro lado da galera woke? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Falou!